Qual que é a diferença entre medo, ansiedade e transtorno do pânico? O medo é uma resposta básica automática a situações ou objetos que nos causam medo. Eu tenho medo de algo que é muito específico, medo de algo que eu tenho a percepção de perigo real ou potencial. Por exemplo, para pessoas que têm medo de aranha, eu tenho medo dessa aranha, um medo que é específico e eu posso estar constantemente pensando, será que eu vou encontrar essa aranha? Ou pessoas que têm medo de objetos que têm um porquê ter esse medo, né? O medo, ele é um estado básico de alarme que nos protege muitas vezes de situações que nos parecem perigosas, né? Ele é como um termômetro do corpo. E a ansiedade é um estado emocional muito mais complexo, onde o medo faz parte da ansiedade. Eu começo com a ansiedade por ter um medo inicial ou situações que eu coloco na minha mente que me dão medo, né? Não, muitas vezes não reais, que me fazem disparar esses estados de medo dentro de mim, né? Em contraste, ela é desencadeada por esse medo inicial, mas você pode não tem um objeto em si, você pode pensar antes sobre ela. E se eu ficar preso no elevador? E se eu encontrar uma aranha no meio do caminho? E se eu for para casa do meu amigo e começar a passar mal? Esse é o estado da ansiedade, que é um estado muito mais prolongado, mas os dois ocorrem juntos. O medo está dentro de todos os estados de ansiedade. Ele tá quando a gente é ansioso, né? Quando a gente fica ansioso, esse medo ele vem agravar essa ansiedade. E o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, ele está dentro da ansiedade, que também ocorre, né? O medo aí como o cerne principal do transtorno do pânico. Por quê? O transtorno do pânico, ele se torna o medo do medo. Mas vamos entender essa diferença entre eles. Qual que é a principal diferença entre ansiedade e transtorno do pânico? Os dois são muito parecidos, ocorrem sintomas muito parecidos, como taquicardia, falta de ar, sudorese, mas o que é importante vocês saberem? O que diferencia o transtorno do pânico para a ansiedade é a duração, a intensidade e a forma como isso aparece no nosso corpo. Porque a ansiedade é um estado emocional que todos nós temos, né? Ela é fisiológica, todos nós sentimos ansiedade. Ela pode ser a ansiedade normal ou a ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquela ansiedade que nós temos sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho ansiedade por fazer uma entrevista de emprego, ou eu fico ansiosa porque eu vou conhecer alguém, ou eu começo a ficar ansiosa porque eu vou ter um filho. São situações bem pontuais que nos dão ansiedade. Eu me sinto ansioso devido a um objeto. Já a ansiedade patológica é uma ansiedade que tem uma permanência de né? A gente fala de um mês até 6 meses, ela tem uma duração muito maior e é uma ansiedade que ocorre quando nós não temos diretamente objetos fóbicos que nos deem ansiedade. São pensamentos e situações que nós criamos na nossa mente que nos deixam ansiosos, né? Essa diferença da ansiedade normal e patológica é muito visível quando a gente tem crises de ansiedade constante que permanecem por 30 dias ou mais. Já a ansiedade é algo que eu posso sentir, a ansiedade normal que eu posso sentir, mas que eu posso ter de repente só uma vez uma crise de ansiedade, ou ter sentido a ansiedade, né? Ela é bem específica. E qual que é a diferença do transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, ocorre por causa da ansiedade e do medo exacerbado. E quando a gente vai olhar essa ligação do medo exacerbado, o transtorno do pânico, ele ocorre com o medo do medo. Eu tenho medo de ter medo, eu tenho medo de ter ansiedade, eu tenho medo de ter isso novamente. Por quê? O pânico, ele ocorre, né? A diferença dele da ansiedade é que a ansiedade
ela é bem pontual, né? Ela acontece por algo que você tá sentindo ali no momento. Já o transtorno do pânico, ele é pontual, mas no sentido de da duração dele, mas ele não aparece quando você tá esperando que ele apareça, né? A ansiedade, a gente começa a se sentir ansioso e você começa a ter aquela sensação ruim que alguma coisa vai acontecer ou ter pensamentos catastróficos, então por isso ela é pontual. Já o transtorno do pânico, ele aparece do nada, né? Você pode estar num grupo de amigos, ou eu posso estar de repente indo fazer uma prova e começo a sentir uma angústia, né? Os principais sintomas são como se você fosse perder o controle. Eu começo a sentir que eu vou perder o controle. Eu tenho sintomas de desrealização, despersonalização, que são bem específicos específicos do transtorno do pânico, que são sensações que eu não tô presente ali no meu corpo, como se aquela situação estivesse ocorrendo, passando num filme, como se eu fosse uma terceira pessoa. E o transtorno do pânico acontece do nada, ele acomete a pessoa do nada. Essa é uma das principais características. Então, de repente, tá tudo bem e aí você começa a ter sintomas como se você tivesse um ataque cardíaco ou um infarto, ou você pode pensar que você tá tendo um AVC, né? Você começa a ter sintomas de iminência de morte, como se você sentisse que você fosse morrer. E é por isso que ele é conhecido como esse medo do medo. Porque eu tenho medo de ter isso novamente, porque eu não tenho controle em qual momento, né, isso vai acontecer. São sintomas abruptos, né, que aparecem do nada, né? Então eles dominam aquela situação, dominam aquela pessoa e é do nada. Eu não tenho controle de quando isso vai aparecer. Se a gente for pensar graficamente sobre isso, a gente vê a duração da intensidade, a gente pode pensar como o transtorno do pânico aparecendo a ansiedade, né? A gente pensa num gráfico como disparado, esse gráfico dá um super pico de ansiedade que tem duração aí entre 8 e 15 minutos mais ou menos, e depois que essa ansiedade sobe, que é um super, né, com super ansiedade, uma super força de ansiedade que aparece aí, ela tende a diminuir, mas ela fica maior do que a ansiedade inicial, né? Então, a gente tem esse pico de ansiedade e depois ele tende a baixar. Já a ansiedade normal, né, quando a gente tá falando de ansiedade sem ser o transtorno do pânico, ela tem as suas variações. Você fica ansioso, né, mas é mais constante. Ele não tem esse pico que de repente você chega a passar super mal, como o transtorno do pânico, né? Então, essas são as diferenças de como eles aparecem. Eu tenho o transtorno do pânico chegando com esses sintomas de dominação, de não controle, de medo exacerbado, o medo do medo, sintomas físicos muito fortes, né? Aparecendo de uma forma abrupta no meu corpo, com uma duração, com um pico maior de intensidade e que pode ocorrer várias vezes ao dia, né? Eu posso ter transtorno do pânico, eu posso ter crises abruptas durante o dia, né? E para se caracterizar um transtorno de ansiedade, para a gente falar, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu preciso que isso esteja ocorrendo no meu corpo 30 dias ou mais, né? Se eu tenho uma crise de ansiedade, é diferente. Muitas pessoas me perguntam isso. Qual que é a diferença do transtorno para a crise? A crise pode acontecer em um dia específico. Você pode se sentir muito ansioso e ter sintomas de crise de ansiedade, né? Que sintomas que são esses? São muitos sintomas que a gente tem que olhar, que muitas pessoas não conhecem, que é falta de ar, sudorese, dor de estômago, né? Ele tem os sintomas, a ansiedade tem sintomas físicos, emocionais e cognitivos, né? Cognitivos, quando a gente pensa que vai perder o controle das coisas, que agora eu vou morrer mesmo, né? Eu fico tendo pensamentos catastróficos o tempo inteiro. E tem os sintomas físicos, como falei, né? Palpitação, falta de ar, tontura devido à hiperventilação. Pessoa que tá numa crise de ansiedade tem hiperventilação,
né? Então é importante ficar atento a esses sintomas e saber que são sintomas de ansiedade. Agora, o pânico acontece, os sintomas também de ansiedade, como taquicardia, sudorese, tontura, né? Falta de ar, aquele bolo aqui na garganta que as pessoas descrevem, uma sensação de despersonalização, né? Mas qual que é a diferença? Intensidade, o pânico ele acontece muito mais intenso, enquanto a ansiedade ela vai acontecendo. Duração, né? Ele tem que durar 6 meses ou mais para ser, né, de 30 dias a 6 meses ou mais para poder ser considerado um transtorno do pânico. A ansiedade não, ela pode acontecer de 15 a 30 minutos e é uma crise de ansiedade. Então, o que é importante a gente saber, né? Quando é que eu procuro, de repente, uma ajuda? Quando é que eu procuro alguém especializado para tratar disso? Quando isso começa a ficar de mudar a sua vida, né? Quando fica insuportável, quando fica difícil enfrentar esses estados ansiosos, né? Então eu tô com recorrência de insônia, eu acordo com palpitação, eu acordo com muito medo de fazer as coisas, isso tem me prejudicado no meu dia a dia, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, né? Eu tenho medo de ir na casa dos meus amigos, medo de me encontrar com as pessoas, eu tenho suor em excesso, eu tenho inquietação, eu tenho tremores, né? Então, é importante sempre procurar um profissional para poder avaliar esses sintomas para você, né? Se são sintomas que estão aparecendo porque você tá com o transtorno do pânico ou se você tá com a ansiedade, né? Um dos sintomas também muito fortes do transtorno do pânico é essa abruptez, né? Essa forma como ele pega o corpo da pessoa mesmo, essas sensações, é o medo de morrer, né? O medo de perder o controle, que são sintomas cognitivos, sentir-se fora de si mesmo, né? Então é importante que vocês saibam disso. E o medo, né, como a gente falou no começo, a diferença entre os três, ele é o cerne de todos os transtornos de ansiedade. É por causa do medo, de pensamentos de medo, pensamentos ansiosos, que eu começo a sentir, né, ele tá presente tanto na ansiedade ou no transtorno do pânico, né? O medo de perder o controle, o medo de morrer, o medo de passar mal, o medo de acontecer novamente, o medo de você passar por algum tipo de vergonha, porque você tem esses sintomas, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar isso. Às vezes eu tô ali no meio de uma festa e eu começo a ter sintomas de ansiedade e eu quero sumir dali, eu quero sair, eu não quero que as pessoas percebam que eu tô sentindo isso, né? Que eu posso passar mal. O transtorno do pânico é o medo do medo de passar mal, né? Eu vou passar mal e eu não tenho ninguém para me ajudar, para poder ajudar a controlar isso, e eu busco ir ou para o hospital, né? Muitas pessoas vão para o hospital, passam mal, se impedem de sair de casa, porque ele tem esses sintomas podem ser confundidos, né? Como eu falei, com infarto ou AVC, tô perdendo o controle e é do nada, né? Então isso acaba machucando a pessoa. Então, medo e ansiedade são sentimentos comuns, normais, que servem para nos proteger, né? Ambos são muito parecidos e o modo como geralmente eles se dão é que diferenciam essas crises de ansiedade. O que é importante saber, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes você pode estar em sofrimento, pode estar paralisado na sua casa, pode começar a não fazer coisas que você fazia antes, começar a perder o prazer pela vida. A ansiedade, ela também anda junto com a depressão. Eu costumo falar que a ansiedade é irmã da depressão, porque quando a gente fica muito ansioso, a gente começa a ficar com muito medo das coisas e esse medo ele é impeditivo para que você faça as suas coisas normalmente. Então você começa a ficar em estados de tristeza, em estados de angústia muito forte, que podem desencadear uma depressão, né? Então, claro que tem muitos outros fatores relacionados a isso, mas é importante ficar atento a quem tem ansiedade, tem depressão,
né? Não necessariamente, elas podem ocorrer separadamente. A depressão também pode ocorrer separado da ansiedade, mas geralmente elas ocorrem juntas. Quando eu não tô no estado ansioso, eu tô no estado depressivo, né? Quando eu tô não me impedindo de fazer as coisas pela ansiedade, eu também fico triste comigo e tenho uma cobrança interna para que eu enfrente esses sintomas, e muitas vezes não é assim, não é só enfrentar o sintoma, precisa entender qual que é a raiz do seu sintoma de ansiedade, que gatilhos que existem em você que te disparam esses sentimentos de ansiedade. Mas o que é melhor disso tudo, né? Que a gente sabe que a ansiedade é uma emoção, um sentimento normal ao ser humano, e que os transtornos de ansiedade têm tratamento. Você pode sair disso, você não precisa permanecer nesses estados ansiosos, né? Existem muitos tratamentos, assim como a terapia cognitiva comportamental, que é a minha linha de atuação, que vão direto no foco do sintoma. A gente tem muitas estratégias de manejo de ansiedade, muitas estratégias de mudança cognitiva que fazem com que você não permaneça e saiba ficar independente desses estados ansiosos, né? Então, é importante procurar uma ajuda, procurar formas de sair disso se você identifica esses sintomas no seu corpo. Espero que tenha valido a pena esse vídeo para você. Se valeu, compartilhe com as pessoas que você também gostaria que soubesse qual é a diferença do medo, da ansiedade e do transtorno do pânico. E se você está passando por isso, não tenha vergonha de passar por isso. Saiba que isso é normal, isso acontece. A gente tem passado muito por isso agora na quarentena. Tenho visto um grande crescimento de quadros e transtornos ansiosos devido a toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, você não precisa ficar nesse quadro ansioso. Você pode fazer um tratamento e você pode sair disso. Um grande beijo para você e manda suas dúvidas por aqui, inbox, ou também assiste no meu canal Psicóloga Julia Finter no YouTube. Um grande beijo para vocês.